Oi, tudo bem? Meu nome é Isaías, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre matemática para concursos públicos. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Se quiser também, faça algum comentário. Agora vamos para a aula de hoje. Premissas com algum e nenhum. Então, premissas com algum e nenhum. Qual vai ser a conclusão? A conclusão vai ser algum não. Se eu tenho premissas com algum e nenhum, a conclusão vai ser algum não. Vou relembrar novamente. Essa é uma forma de se chegar ao resultado de forma mais rápida. Isso não quer dizer chegar ao resultado de forma mais rápida, mas você pode também fazer por diagramas lógicos. Se você se sentir mais confortável fazer por diagramas lógicos, faça por diagramas lógicos. Se você achar que essa forma de resolução vai lhe trazer mais tempo, vai reduzir seu tempo de resolução da questão, faça por esse método. Aprenda. A princípio não é fácil, mas quando se aprende ele na prática, vai ser muito mais rápido de resolver as questões. Então, premissas com algum e nenhum. A conclusão vai ser o quê? Algum não. Algo não. Então eu tenho a premissa 1, alguns escritores são poetas, eu tenho a premissa 2, nenhum músico é poeta e tenho a conclusão. Algum escritor não é músico. Então vamos ver. Alguns escritores são poetas. Então nós temos aqui a palavra comum, poetas, em ambas as proposições, a proposição 1 e a proposição 2. Então nós cortamos ambas, cortamos a palavra comum e o que restar é a nossa conclusão lógica, começando com algum e depois não. Por exemplo, cortamos a palavra poeta em ambas. Então eu sei que vai ser algum escritor não é músico. Alguns escritores não é músico. Algum escritor não é músico. Perceba que algum não, o não sempre vai ficar naquela palavra em que tem o nenhum. Por exemplo, nenhum músico. Então, o músico vai ser não músico ou não é músico. Então, algum escritor, é o que sobrou aqui, não é músico. Por que ficou não é músico? Porque o músico está perto do nenhum. Vamos recapitular. Premissas com algum e nenhum. A conclusão sempre vai ser algum não. Então eu tenho alguns escritores são poetas, nenhum músico é poeta. Corto as palavras em comum e o que restar vai ser, a conclusão válida vai ser algum não é. Então vamos ver, algum escritor, está aqui o que sobrou, escritor. Sobrou escritor aqui, sobrou músico aqui. Então eu sei que o que está perto de nenhum vai ser não. O que está perto de algum vai ser algum mesmo. Então, algum escritor não é músico. São os que sobraram, escritores e músicos. Então vai ser algum escritor não é músico. Em questões com algum e nenhum, a conclusão deve conter a palavra algum não. É o que já vimos. O termo próximo à palavra nenhum fica precedido da palavra não. Qual é o termo próximo à palavra nenhum? Músico. Ele vai ficar não é músico. Não é músico. Vamos a um outro exemplo. Proposição 1. Nenhum A é B. Proposição 2. Algum B é C. Proposição 3. Conclusão. Algum C não é A. Vamos ver? Tem nenhum A é B, então eu corto B, porque é o termo em comum. Eu sei que a conclusão sempre vai dar algum não, eu tenho algum. Então, algum C é não há. Não há. Por que não há? Porque o A ele está perto de nenhum, então ele vai ser precedido de não. Então, algum C é não há. Algum C é não há. Cuidado, algum A não é B é a mesma coisa de dizer que algum não B é A. Então, quando eu digo algum A não é B,
eu posso dizer que algum não B é A. É a mesma coisa. Agora, algum A não é B é diferente de algum B não é A. Não são iguais. Algum A não é B é diferente de algum B não é A. Agora vamos às verificações, verificação de um argumento. Então, como é que eu faço para verificar um argumento, a validade dele? Então, eu tenho premissas, conclusão e a implicação lógica. Se eu tenho as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, eu tenho um argumento válido. Se eu tenho uma premissa falsa, mas uma conclusão verdadeira, eu tenho válido também. Válido sim, válido sim. Se eu tenho a premissa falsa e a conclusão falsa, eu também tenho um argumento válido. Ah, isso aí é difícil de decorar? É, mas você não precisa decorar isso. Você só precisa saber de uma coisa. Veja. Perceba que o argumento só será inválido quando a premissa for verdadeira e a conclusão falsa. Olha só. O argumento só será inválido quando a premissa for verdadeira e a conclusão falsa. Você já viu isso? É a famosa Vera Fish. Lembre-se da condicional. Ó. Lembre-se da condicional. Então, eu tenho as premissas, tenho a conclusão. Quando a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa, é um argumento inválido. O restante, tudo é válido. O argumento só é inválido, né, nessa causa. Quando eu tenho premissa verdadeira e conclusão falsa. Agora vamos às resoluções de argumentação lógica. Como se resolver as questões? Vamos lá. Primeira forma de resolução. Se o argumento, ele possui uma premissa base. Se a questão vier, Maria é alta, Guilherme é sábio, Fernando é verdadeiro. Então, quando vier assim, essa premissa base, que você pode atribuir a ela verdadeiro ou falso, você vai começar por ela. Então, eu tenho uma premissa base. Ela vai fornecer uma certeza. Ela vai dizer, Maria é alta. Ela vai dizer que aquilo é verdadeiro. Então, você vai começar por ela. Então, eu vou ter uma proposição simples ou uma proposição composta contendo uma conjunção. Maria é alta, João é baixo. Então, para que seja verdadeiro, logicamente, as duas têm que ser verdadeiras. Então, eu posso ter uma proposição simples, mas se ele disser que aquilo vai ser verdadeiro, eu já sei de onde começar. Ou uma proposição composta que tenha uma conjunção, que tenha a conjunção E, que eu sei que é conjunção E, para que seja verdade as duas ou as três, todas têm que ser verdadeiras. Então é dessa forma. Então vamos usar um exemplo para a gente entender melhor isso. Tem a proposição P1, tem a proposição P2 e tem a conclusão. A proposição P1, se Maria é alta, então José será aprovado. Se Maria é alta, então José é aprovado. A proposição 2, Maria é alta. Ele afirmou, Maria é alta. Então a conclusão, José será aprovado. Então, de onde eu começo? Logicamente, eu começo daquela que ele atribuiu, aquele que ele afirmou categoricamente. Maria é alta. Pronto. Então eu vou começar daí, por quê? Porque é uma proposição simples. Eu começo pela proposição simples. Então eu vou ter que começar pela proposição simples, porque aquela é um valor que eu sei, que eu tenho certeza, porque ele disse que é verdadeira. Então vamos usar resolução. Considerar todas as premissas como verdadeiras. Então, ele vai considerar P1 como verdadeiro, tem que dar verdade. P2 verdadeiro e a conclusão verdadeira. Então vamos ver. Primeiro, a P2, como é uma proposição simples, nós vamos começar por qual? Por ela, logicamente. Então eu sei que Maria é alta, é um valor verdadeiro. Então, como aqui é uma proposição simples, verdade. Então, todos os lugares onde Maria é alta, eu vou colocar como verdade. Então, nessa P1, se Maria é alta, então eu sei que aqui também é verdadeiro. Então, onde é verdadeiro, onde Maria é alta, vai ter o valor de verdadeiro. Ora, aí, análise de desempenho. Essa proposição P1 é o quê?
é um se então. E o se então só será verdadeiro quando for diferente de Vera Fischer. Porque Vera Fischer dá falso. Essa proposição P1, todas as proposições têm que ser verdadeiras. Tem que ser verdade, verdade, verdade. Então essa P1, como é um se então, para que ela seja verdadeira, ela tem que ser diferente da Vera Fischer de VF. Eu já sei que Maria é alta, eu já tenho o Vzinho aqui. Então aqui não pode ser F. Se for F dá falso, então aqui só pode ser verdadeiro. Não tem outra alternativa. Então, coloco o verdadeiro. Então eu sei que José será aprovado, é verdade. José será aprovado aqui, ó. A conclusão. José será aprovado. Verdade. Por quê? Porque nós descobrimos aqui. Então, nós partimos de Maria alta, uma proposição que nós já sabíamos que é verdadeira. Colocamos ela na ou se então. Do se então, conseguimos saber que José será aprovado, é verdade. E depois partimos para a conclusão, que sabemos que José será aprovado. Então, é dessa forma. Então, o item está correto. É uma conclusão lógica. Normalmente é assim que eles pedem. Então, essa é a primeira forma, quando tem uma proposição simples. Vamos à segunda forma. O argumento não possui premissa base. Então, o argumento ele não tem uma premissa base, ele dizendo assim categoricamente, Maria é alta. Nesse caso, vamos escolher. Quando eu falo aqui escolher, é chute mesmo. Quando eu falo escolher aqui, escolher qualquer premissa, eu digo, você vai chutar. Não, vou escolher qualquer uma. Vou fazer um chute. Se a escolha for errada, então, eu escolhi uma. Foi verdadeira. Eu escolhi uma premissa como se, não, essa aqui eu vou atribuir ela ao valor verdadeiro. Você fazendo a análise das proposições, se realmente você acertou, tudo bem, vai ter um argumento válido. Mas se você não acertou, vai dar alguma contradição. Se a escolha for errada, você vai ter alguma contradição. Você vai ter uma contradição nas premissas. Vamos a exemplo. Exemplo. Sendo todas verdadeiras, conclui-se que. Então, ele vai dizer aqui que as premissas que ele vai elencar são todas verdadeiras. Sendo todas verdadeiras, o que eu posso concluir? Então, vamos à resolução. Na primeira tentativa, eu vou escolher ocorreu uma crise como verdadeira. Eu vou atribuir como verdadeira. Então, a primeira tentativa é atribuir se ocorreu uma crise como verdadeira. Então, nós temos aqui a P1, P2 e a P3. Se ocorreu uma crise, então o dólar não subirá. Perceba aqui que é o se então. Se então. A P2, ou o dólar subirá, ou os salários serão reajustados, mas não ambos. Aqui eu tenho aqui um ou. E a P3, os salários serão reajustados se somente se. Eu tenho aqui se somente se ocorreu uma crise econômica. Então vamos lá. Temos aqui a P1. Eu falei que eu vou atribuir a ela através do chute, lógico, eu vou escolher aleatoriamente. Eu atribuí a esse valor aqui, ocorreu uma crise, como verdade. Atribuir ela como verdade, certo? A partir daí, eu vou começar a montar, a atribuir o verdadeiro ou falso, dependendo do tipo de premissas compostas. Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que a P1 é um se então, ou seja, é um P se então que. É isso aqui. E eu sei que essa frase ela tem que ser verdadeira. Então eu já sei que ela não pode ter o VF. Eu já sei. Então, se eu atribuir aqui como valor verdadeiro, eu não posso atribuir aqui como valor falso. Então, aqui tem que ser verdadeiro também. Então, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Ok. Então, o dólar não subirá, é verdadeiro. Então, vamos ver, o dólar não subirá. Eu já sei que aqui vai ser verdadeiro. O dólar não subirá, é verdadeiro. O dólar subirá, olha, se o dólar não subirá,
é verdadeiro. Por que eu sei que ela é verdadeira? Lógico, porque essa P1 aqui é um se então. O se então, essa frase, para dar uma frase verdadeira, o se então, ele não pode ser VF, não pode ser, tem que ser qualquer diferente. Como eu atribuí aqui no chute que essa aqui é verdadeira, com certeza essa aqui não pode ser falsa. Ela tem que ser obrigatoriamente verdadeira. Então, eu já sei que essa aqui é verdadeira e que essa aqui é verdadeira. Então, vamos lá. Verdadeira? Então, o dólar não subirá é verdadeiro. Ora, se o dólar não subir é verdadeiro e o dólar sobe é o quê? É falso, que é o contrário. Então, se isso aqui é verdade, aqui é falso. Que é a nossa P2. Ou o dólar subirá, ou os salários. Esse aqui é um ou chamado de ou exclusivo. Ou é um, ou é outro. Ora, para que seja verdade, se aqui é falso, aqui obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Então, já sabemos que aqui é falso e aqui também vai ser verdadeiro. Os salários serão reajustados. Então, vamos procurar. Nessa P3, os salários serão reajustados. Eu sei que é verdadeiro porque na outra eu já descobri que ele é verdadeiro. Se e somente se e somente se é a chamada bicondicional. E quando que a bicondicional é verdadeira? A bicondicional é verdadeira se ambos forem verdadeiros ou ambos falsos. Certo? Então, se eu sei que aqui é verdadeiro, aqui também teria que ser verdadeiro. Mas ocorreu uma crise econômica, vamos ver. Ocorreu uma crise. Não ocorreu uma crise econômica, ó. Não ocorreu. Aqui, ó. Não ocorreu uma crise econômica. É falso, porque eu já atribuí aqui que ela é verdadeira. Só que aqui é falso. Porque se ocorrer uma crise é verdadeira, se não ocorrer a crise é falso. Então eu atribuí como falso. Só que se essa aqui é verdade e essa aqui é falsa, essa frase aqui vai dar F. Então essa P vai dar F. Então o argumento, nós queremos que todas as frases sejam verdadeiras. Então já o meu chute foi fora. Perceba que a P3 ficou como falsa. Devemos escolher um outro valor lógico. Ok, então o primeiro chute foi errado. Vamos a outro chute. Por quê? Porque o chute foi errado? Porque essa P3 aqui deu falsa. Ele quer que, sendo verdadeira todas verdadeiras, conclui-se que é uma conclusão se todas forem verdadeiras. Vamos pular. Sendo todas verdadeiras, conclui-se que. Então, eu fiz o primeiro chute dizendo que era verdadeiro. Que se ocorrer a crise era verdadeira. Agora eu vou dizer que é falso. Que é o segundo chute. Naquele eu errei. Beleza. Aí eu mudo ele. Eu vou dizer que agora é falso. Vou dizer que esse primeiro é falso. Então, se ocorrer uma crise é falso. Se ocorrer uma crise é falso. Esse aqui, já sabemos que é o PC. Então, que se eu disser que aqui é falso, o se então, para ser verdadeiro, não pode ser o VF. Então, como aqui é F, aqui pode ser V ou F. Aqui. Então, eu não posso tirar nenhuma conclusão por enquanto, né? Então, eu só atribuí que esse valor aqui é falso. Então, vamos procurar a mesma frase com essa aqui. Nós já sabemos, ó. No final aqui tem o que, ó. Não ocorreu uma crise. Não ocorreu uma crise. Olha, se ocorreu uma crise, nós colocamos como falso. Não ocorreu uma crise, colocamos como verdadeiro. Esse aqui eu tenho certeza. Esse aqui é o que eu atribuí. E esse aqui agora eu tenho certeza. Desse aqui eu não tinha, porque aqui pode ser V ou F. Eu não tinha certeza. Mas agora, esse aqui, que foi o que atribuí, eu tenho certeza. E esse aqui também eu tenho certeza, porque é o contrário do que eu atribuí. Certo? Então, temos isso aqui e temos isso aqui. Nesse P3 aqui, nós sabemos que o se, somente se, ele vai ser verdadeiro, se ambas forem verdadeiras ou ambas falsas. Olha, se eu já tenho aqui verdade, esse aqui também obrigatoriamente tem que ser um verdadeiro.
Obrigatoriamente, tem que ser verdade. Então, os salários serão ajustados, é verdadeiro. Vamos procurar os salários? Ó, na P2, os salários serão ajustados, é o mesmo, ó, os salários serão ajustados. Então, se eu descobrir que esse é verdadeiro, esse aqui também é verdadeiro. Se esse aqui então é verdadeiro, então vamos ver esse aqui. O ou exclusivo, ou é esse, não os dois. Se eu sei que esse aqui é verdadeiro, logicamente, pelo ou exclusivo, o outro vai ser falso, para que essa premissa seja verdadeira. Então, esse aqui, o dólar subirá, é falso. O dólar subirá é falso. Se o dólar subirá é falso, o dólar não subirá é verdadeiro. Aí que vem a questão. Eu fiz toda essa análise aí, perguntas possíveis. O que ele pode perguntar nessa questão? Muitas coisas. Ele pode perguntar. Ele pode fazer uma pergunta. O dólar subirá? O dólar irá subir? Aí a resposta é não. Falso. Qual é a verdadeira? Verdadeira não subirá. Então ele pode perguntar, o dólar não subirá? Aí tu disse, verdade, o dólar não subirá. Ele pode dizer, o dólar subirá? O dólar subirá? Não, falso, o dólar não subirá. Tá aqui, falso. Aí ele pode perguntar também, os salários serão ajustados? Aí você vem aqui, vê, os salários serão ajustados. Verdade, verdade. Ele pode perguntar também, pode ocorrer uma crise? Falso, falso. Não ocorre uma crise, não irá ocorrer uma crise. Falso. Ocorreu uma crise é falso. Não ocorreu a crise é verdadeiro. Então, essas questões, ele vai querer saber o valor lógico de cada proposição simples. Então, se você colocar e descobrindo uma por uma, ele vai perguntar qualquer uma delas. Então, são as perguntas possíveis que ele irá fazer. Para o momento, é somente essa. Vamos continuar na próxima aula.